Professor Salvador. Esse vídeo tem o objetivo de explicar as atividades da apostila de matemática do 7º ano da Escola Gilda. As orientações: leia atentamente cada atividade antes de respondê-la, responda as questões de forma clara e completa. As respostas deverão ser feitas a lápis ou então com caneta azul escura ou preta. Aproveite o conteúdo registrado em seu caderno e consulte-o. Nós iniciamos, então, aqui nossos exercícios, né, relembrando uma coisa extremamente importante que é a ideia de conjunto numérico. Por organização, nós separamos os números em conjuntos, tá? E esse daqui, que nós chamamos pela letra Z, é o conjunto dos números inteiros positivos e negativos. Como o próprio nome diz, nós temos os inteiros negativos e os números positivos aqui que nós conhecíamos já ele como números naturais. Uma observação: o número zero não é positivo e nem negativo. O zero ele marca o fim dos números negativos e o início dos números positivos. Então, onde nós utilizamos esses números, os inteiros negativos e positivos? Nós utilizamos aqui, por exemplo, na medição de temperaturas. Lugares frios têm temperaturas negativas, lugares, em geral, quentes, tem sempre temperaturas positivas. Quando a gente analisa o extrato de um banco, então a gente pode ter dívida, sendo então nosso saldo negativo, ou nós podemos ter dinheiro, sendo nosso saldo positivo. Quando a gente fala no nível de altitude do mar, então o mar ele marca aí o zero, o que está acima é positivo, o que está abaixo do mar negativo. Fuso horário, conforme nós nos locomovemos aí no globo terrestre, nós temos aí variações, né, do horário, tanto para mais quanto para menos. Então dá uma olhada nesse exemplo. Temos o alpinista, ele observa o registro da temperatura na base de uma montanha, então lá a temperatura era 5 graus. Ele nota que a cada 100 metros de subida a temperatura diminui 2 graus. Então observa aqui no topo, aqui, na base da montanha, nós temos aqui a temperatura de 5 graus a 0 metros. Subiu 100 metros, diminui 2 graus, 5 tira 2, 3. Mais 100 metros, 3 tira 2, 1. Mais 100 metros, se você tem 1 e tira 2, você fica devendo 1, ou seja, a temperatura então ela vai ficar negativa, menos 1. Okay? Vamos para as atividades. Com base no extrato bancário apresentado abaixo, desenvolva as operações necessárias para calcular o saldo nos dias 11, 12 e 13. Bom, o extrato bancário ele é como se fosse um histórico de tudo que você vai fazendo quando você tem uma conta no banco. Então, aqui nós temos no dia 10 um saldo de R$400, ou seja, a pessoa tem R$400. O que acontece? Ela gasta 250 através de um cheque, né? O cheque é um papel onde nós temos uma promessa que você vai pagar algo, né? Então, a promessa aí de um valor que você deve para alguém. Essa pessoa que recebe o cheque vai até o banco, deposita e esse valor ele é retirado da conta aí da pessoa que emitiu o cheque. É um tanto quanto velho, está em desuso, mas ainda algumas pessoas utilizam isso. Então nesse dia caiu um cheque de 250. Então tá lá 400. Você tira 250, obviamente lhe resta 150. Só que desses 150 que ele tinha, ele emitiu outro cheque de 150. Então observa aqui no dia 11 qual que era o saldo dele, se ele tinha 150 e tirou 150, né? Então a resposta dessa pergunta que eu fiz seria da letra A. Continuando, no dia 11, né? Aí agora ele com esse saldo que nós já colocamos aqui a resposta na letra A, ele emite mais dois cheques. Um de 250 e outro de 350. Obviamente ele vai ficar com uma dívida, né? E a pergunta é: uma dívida de quanto? Tá? Então, respondendo essa pergunta, você acaba aí respondendo também a letra B. Por fim, no dia 12, né, ele vai lá e faz um depósito de 200. Então ele ameniza um pouco a dívida. Agora a pergunta é: quanto que ficou então a dívida total aí do dia 13? Então, na sequência, na atividade 2, resolva a atividade abaixo, mostrando o saldo da conta bancária após cada operação realizada. Então, uma conta do banco está com um saldo negativo de 230, então a pessoa já está devendo 230 para o banco.
Se houver um depósito de 200, então a letra A pergunta, ora, vai dar uma amenizada na dívida. Se você deve 230 para alguém e você paga 200, ainda vai continuar devendo, só que devendo bem menos. Então a pergunta é, quanto que você está devendo? E como que a gente faz para deixar claro que é uma dívida? A gente coloca o símbolo de menos na frente do número. Na B, se houver uma retirada de 100, você já está devendo 230. Você tira mais 100, né? O banco te dá essa possibilidade. Então o banco ele te dá aí, né, que a gente chama de limite, onde você pode ir tirando, obviamente, até um tanto, né, específico que o banco oferece para você. Então observe que ele já estava devendo 230, se ele tira 100, ele vai ficar devendo quanto agora? E por fim, se ele deposita 300 e depois retira 100, será que ele vai ficar com o dinheiro ou ele vai ficar devendo? Então aí você responde isso na letra C, indicando quanto que seria esse valor. Na atividade 3, marque com verdadeiro ou falso cada sentença representada a seguir. Depois complete a reta numérica com as informações que estejam faltando. Vamos responder a primeira para ficar claro o que deve ser feito. Na primeira, fala que o menos 1 é maior que o menos 4, porque está posicionado à direita do menos 4 em uma reta numérica. Vamos para a reta numérica para entender melhor isso daí. A reta numérica, ela meio que é uma forma, né, geométrica da gente alocar os números. Então, do lado direito os números positivos, do lado esquerdo os números negativos, e aqui, né, temos algumas lacunas que a gente vai completando no decorrer do exercício. Então, por exemplo, ele quer que a gente substitua aqui o número menos 1. Então a gente vai colocar o menos 1 onde aqui? Óbvio que é entre o 0 e o menos 2. Então primeiro a gente coloca o menos 1. E depois o restante da afirmação, que ele fala que o menos 1 é maior que o menos 4. Como que a gente faz para estabelecer essa relação de ordem aqui na reta numérica? A gente fala o seguinte, quanto mais para a direita o número está, maior ele é. Então observa aqui, temos aqui 1, 2, 3, 4, ele vai ficando cada vez maior o número quanto mais ele vai para a direita. Então isso daí ajuda a gente a matar a charada, porque o menos 1 está aqui, certo? Em cima do B. Então quer dizer que o menos 1 está à direita do menos 4. Consequentemente, o menos 1 é maior que o menos 4. Então você vem aqui, coloca verdadeiro nessa primeira, tá? O V. Não se esqueça de aqui completar o menos 1 em cima do B. Então você vai fazer isso com os restantes, tá? Próxima atividade, que é número 4. Compare os pares numéricos utilizando os símbolos da tabela. Temos aqui o símbolo de igual, maior e menor. Bom, a A é interessante nós resolvermos ela, porque ela fala o seguinte, o 40 sem o sinal e o 40 com o sinal positivo. Aqui nós temos a seguinte ideia, os números que não apresentam o sinal, nem de mais nem de menos, né, exceto o zero, porque ele não é positivo nem negativo, eles sempre serão considerados positivos. Por quê? Como os números positivos eles ocorrem geralmente com uma frequência maior no dia a dia, a gente pode omitir, ou seja, a gente pode deixar de colocar o símbolo de mais quando ele é positivo. Então esses dois números são iguais, tá certo? Já no 20 e o 25, né, aí a gente não tem como utilizar o sinal de igual, vamos ter que utilizar o do maior ou menor. A gente sabe que o 20 ele é menor do que o 25, então aqui a gente coloca o símbolo de menor e assim por diante. Okay? Continuando, vamos falar agora dos números racionais. Os números racionais que nós representamos pela letra Q, ele é um conjunto que é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração, tá? Onde o numerador e o denominador devem ser números inteiros, ou seja, tem que vir lá do conjunto Z. Okay? Então vamos lá trabalhar um pouquinho com os números racionais. Na atividade 5 é para comparar os números, os pares numéricos utilizando os símbolos da tabela. Então é um exercício bem parecido com o que a gente já fez. Aqui vale também a associação, tá, de os números aqui com a ideia monetária. Então, por exemplo, 3,5 a gente pode pensar em 3,50 e o 5 a gente pode pensar em R$5. Bom, quem tem mais? Quem tem 5 ou 3,50? Obviamente quem tem 5. Então o 3,5 menor do que o 5, tá? Aqui uma dica bem interessante também, ó. Se o número é negativo, ele sempre vai ser menor do que um positivo, né? Aqui nós temos o número 400 décimos, né? Então é um número positivo. Ele obviamente é maior do que o menos 40. O menos 40 é menor do que o 400 décimos, tá? E assim por diante. Mesma coisa aqui no restante da atividade 5. Na 6 temos algumas frações, temos um meio, um terço,
10 meios, 15 terços e 81/27. Ele quer que represente números decimais. Então, as frações a gente pode representar elas por meio de números decimais. Como, professor? Fazendo a divisão. Se você divide 1 por 2, vai dar um número decimal, que é a representação da fração 1 meio. Se você divide 1 por 3, vai dar a representação decimal da fração 1 terço, e assim por diante, ok? Então faça as divisões. Alguns aqui pode acontecer aquela ideia de o número ser decimal, só que ele tem infinitas casas decimais que se repetem segundo um padrão, que é a famosa dízima periódica. Não esqueça de, quando o número é dízima periódica, a gente pode escrever 3 casas decimais e depois seguido de reticências, né, que seriam aqueles 3 pontos. Atividade 7. Seguindo o conceito dos números racionais, responda as questões abaixo. Primeiro, qual alternativa representa a fração 9 meios em números decimais? Bom, 9 meios, né, seria dividir o 9 por 2. Qual que é a metade de 9? Ou se você tem R$9 para dividir para 2 pessoas, quanto que cada uma vai ficar? Então aí, só assinalar a alternativa correta. Qual alternativa representa a fração 35 milésimos em números decimais? Tá? Então aí você marca qual alternativa correta. E aí, qual é a alternativa que representa o número 0,65 na forma de fração? A dica que eu dou é, como que é que a gente lê esse número? Né? Um número, quando ele é decimal, um número que tem vírgula, nós lembramos que essa casa aqui onde o zero está é a casa da unidade, a próxima é a casa dos décimos, depois a casa dos centésimos. Ou seja, esse número a gente lê como 65 centésimos. Ora, qual que é a fração que nós temos o 65 em cima e o 100 embaixo? Então já fica fácil de assinalar a correta da 3. A 4 eu recomendo deixar ela em branco, tá? Faltou alguma informação aqui na 4, de tal forma que nós não conseguimos resolvê-la, tá? Então não faça a 4. A 8. Resolva as operações a seguir envolvendo números racionais. Observação, caso necessário, utilize o MMC para encontrar denominador comum entre os números relacionados. Então aqui, por que ele está falando de MMC, né? Aqui é o seguinte, não é possível a gente fazer essa soma diretamente, ou seja, não é fácil assim achar que é 8 mais 12 e 12 mais 2. Infelizmente não é assim. O que deve ser feito? Você tem que achar o MMC entre 12 e 2, tá? Depois de achado o MMC, a gente vai utilizar a ideia de frações equivalentes, né? Que são frações que representam a mesma quantidade, mas com os números aí do numerador e denominador diferentes. Então, esse número que você achou do MMC, você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, aquela ideia, tá? Isso vai ter que ser feito para a soma e a subtração. Para a multiplicação mais simples, para multiplicar frações, é só de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Sempre lembrando que, quando possível, é necessário simplificar essas frações. Como que faz para dividir? Você copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Professor, o que é o inverso? Como o próprio nome diz, é você inverter a fração. O 2 que está embaixo vem para cima e o 5 que está em cima vem para baixo. Significado de medidas de posição estatísticas. Então observe esse exemplo aqui. Ó. Um aluno obteve as seguintes notas nas atividades do bimestre em língua portuguesa. Primeira atividade 8, segunda atividade 6, terceira atividade 5, quarta atividade 5. Para ele saber sua nota bimestral em língua portuguesa, ele deve calcular a média de suas notas. Ele deverá então somar todas as notas obtidas e dividi-las pela quantidade de atividades realizadas no bimestre. Então, quando você soma todas as atividades e divide por 4, por que 4? Porque foram 4 atividades, o resultado obtido foi 6, então a nota dele vai ser 6. Algumas atividades, então, utilizando a ideia de média aritmética. Encontre as médias para cada situação a seguir. Um grupo de 5 alunos apresentou as seguintes idades, 13, 15, 8, 10 e 9. Qual é a média de idade desse grupo? Então, gente, vocês vão ter que somar 13 com 15, com 8, com 10 e 9 e dividir por 5, tá? Na 2, se um aluno tirar 5 nos 4 bimestres de matemática durante o ano letivo, qual será a sua média anual dessa disciplina? Então, você vai ter que somar, né? 5 mais 5 mais 5 mais 5, que dá 20. Como são 4 bimestres, né? Então vai ter que dividir por 4. 20 dividido por 4 dá 5. Então é meio óbvio, né? Se você tira 5 aí em todos os bimestres, a sua média também será 5.
Na 3, 5 amigos calçam 36, 38, 35, 40 e 41. Qual seria a média entre o tamanho dos calçados desses amigos? Você soma 36 com 38, com 35, com 40, com 41 e divide isso daí por 5. Tá? Gráficos. Esse daqui é o famoso gráfico de barras, né, verticais. Então essas barras aqui, tá, elas estão indicando o número de pacientes com alta hospitalar na primeira semana do mês de abril. Então aqui é na segunda, 4. Na terça, 2. E na quarta, professor, que está entre o 2 e o 4? Bom, que número é que fica entre o 2 e o 4? O 3. Então na quarta tiveram 3 pacientes que tiveram alta. Na quinta, está entre o 4 e o 6, ou seja, 5. Na sexta também o mesmo número, 5. No sábado, nós tivemos aqui 6 e no domingo, finalmente, 8. Então, com base no gráfico apresentado acima, responda. Qual o total de pacientes que receberam alta na primeira semana de abril de 2019? Então, você tem que somar, tá, todos os valores que a gente viu aqui de cada um dos dias da semana. Qual dia houve o maior número de alta entre os pacientes? É só olhar aqui qual dia teve o maior número de pacientes que tiveram alta. E qual é a média dos pacientes? Então, no C a gente já tem o total. Você vai pegar esse valor, no A nós já temos o total de pacientes. Para achar a resposta do C, a gente vai pegar esse total do A e dividir aqui por 7, tá? 11. O professor de Educação Física fez uma pesquisa das modalidades preferidas entre os alunos. Então, esse daqui é o famoso gráfico de setores, o gráfico de pizza. Recebe esse nome porque cada um dos setores ou cada uma das partes do gráfico lembra um pedaço de pizza. Com base no gráfico de setores apresentado acima, responda. Então, qual a modalidade preferida entre os alunos desse professor? Então, a que tiver maior setor, maior porcentagem, é a modalidade preferida. Qual é a soma da porcentagem de alunos que gostam de natação e atletismo? Então, se encontra que é atletismo, soma com o total de natação. Mais da metade dos alunos preferem modalidades com bola. Então, você soma o total, né, de modalidades que utilizam uma bola. Se esse tanto der mais que 50%, né, vai dar mais do que a metade. Qual é a porcentagem dos alunos que gostam de voleibol? Então, é só analisar aqui qual é a quantidade de responder a letra D. Expressões numéricas. Então, elas são sequências de 2 ou mais operações que devem ser realizadas respeitando determinada ordem de prioridade. O mesmo vale para símbolos. Então, temos aqui, ó, isso daqui marca a ordem de precedência. O que é isso? O que deve ser feito primeiro. Quando eu tenho símbolos do parênteses, colchetes ou chaves, deve ser feito primeiro esses símbolos, nessa ordem. Primeiro parênteses, depois colchetes e por fim chaves. Se não aparece nenhum desses símbolos, diretamente a gente faz as operações, que são potenciação, radiciação primeiro, multiplicação e divisão depois, adição e subtração por último. Seguindo as orientações acima, resolva as expressões numéricas a seguir. Então, veja bem, nós temos aqui nessa expressão numérica os símbolos, né? No caso nós temos tanto parênteses, quanto colchetes, quanto chaves. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, a operação que aparece aqui entre os parênteses, tá? Então, eu vou resolvê-la aqui, que no caso, né? Nós temos o 8 menos 6, que eu vou trocar por 2, que é o resultado, certo? Muito bem. Então, aí nós seguimos, tá? Aqui eu estou copiando e colando, aí vocês vão ter que copiar mesmo, tá? Agora, eu vou resolver a próxima operação aqui, que está entre os colchetes. Então, 2 menos 2, que dá 0, tá? Então, isso daqui vai ficar 0. Depois, na sequência, nós temos 0 mais 2, que dá 2. Ou seja, já nos livramos do quê? Dos colchetes. Agora só resta chaves, tá? Então agora nós temos que fazer a operação 12 mais 2, que é 14. E por fim, nós fazemos aqui 25 com 14, que dá 39. Pronto, é assim que nós vamos fazer, certo? Façam a mesma coisa nas outras, ok? Bom, gente, então, bons estudos, qualquer dúvida, fico à disposição, ok?